Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, se existe uma pessoa cara de pau, são os bolsonaristas. Eu nem vou dizer que é um ou dois ou três, mas os bolsonaristas são de uma cara de pau que não tem tamanho. Veja bem o caso do senador Flávio Bolsonaro. Olha o absurdo que ele fez. Ele foi às redes sociais para tentar, olha bem, para tentar, sabe fazer o quê? Se descolar de tudo isso que está acontecendo, inclusive sobre a BIM e sobre o Ramagem. Porque a Polícia Federal descobriu que o Ramagem fez gravações de uma reunião com o Bolsonaro, com o general Heleno e também com a advogada do Flávio Bolsonaro. Para quê? Para desviar o foco e também fazer do Flávio Bolsonaro inocente, acusando inclusive a Receita Federal. E isso, por exemplo, a Polícia Federal investigou e tem tudo. Agora, o que acontece? O Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para dizer que ele não. que a prática de rachadinha, que aquilo que ele ganhou muita grana, porque todo mundo sabe que ele fez isso. E tem outra, tem testemunha pra caramba. Agora, foi lá fazer. E tem outra. O vídeo que o senador Flávio Bolsonaro fez na quinta-feira, horas após, inclusive, a divulgação da Polícia Federal, inclusive que o Alexandre Ramagem, na época diretor da Agência Brasileira de Inteligência, tinha feito uma gravação da reunião do pai dele com os advogados. E tem outra, nesse encontro se discutiu o uso da BIM de forma ilegal para livrar a cara do Flávio Bolsonaro das acusações de rachadinha. Agora, essa reunião que foi feita com o inelegível, que é pai do Bolsonaro, e os ministros dele, inclusive do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, e a advogada do Flávio Bolsonaro. Agora, o grupo teria discutido, inclusive, quais medidas poderiam ser adotadas para anular as investigações das rachadinhas que o Flávio Bolsonaro fez. Ele fez as rachadinhas. Agora, por que não foi para frente? Não foi para frente porque na Procuradoria-Geral da República tinha um bolsonarista, inclusive, que não deu prosseguimento a nenhuma denúncia
contra a família Bolsonaro, inclusive com o processo do Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas. E também da Michele Bolsonaro, daquele cheque de 50 mil que foi depositado na conta dela. E em cima de outros processos, o Augusto Aras sentou em cima de todos eles, que eu acho que, no meu modo de ver, eu acho que a Polícia Federal, inclusive, deveria reverter esse processo e fazer uma investigação em cima, porque é muita prova. Ficou muito claro a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Agora ele vai nas redes sociais, dá entrevista, põe nas redes sociais que ele é inocente. O cara, ele é muito cara de pau. O Flávio Bolsonaro, senador, filho do inelegível Bolsonaro, é um cara de pau daqueles muito grande. Agora, essas informações da Polícia Federal constam em material elaborado. Em meio à quarta etapa dessa operação da Polícia Federal, inclusive, última milha, que investiga o uso da agência de inteligência pelos bolsonaristas, num esquema que ficou conhecido como a BIM paralela. Essa BIM paralela eles construíram, inclusive o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, ele participava disso. Agora, o Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade e insinuou que era vítima. Mas é um cara de pau. E diz que a força-tarefa do crime dentro da Receita Federal, porque o objetivo da BIM paralela, inclusive, foi, investigaram o pessoal para fazer o quê? Para inocentar o Flávio Bolsonaro. Agora, a Receita, vem falar que a Receita Federal era feita por bandidos. Era isso que ele insinuou? Porque ele disse que foi vítima da Receita Federal. Inclusive, o que o Bolsonaro fez para sacanear o pessoal da Receita Federal foi muito grande. E a BIM paralela investigou todos eles, inclusive as mulheres nas redes sociais, as mulheres dos auditores da Receita Federal. Porque eles queriam achar uma brecha, entendeu? Para acusar os auditores da Receita Federal, para livrar a cara do Flávio Bolsonaro. Como conseguiram fazer? Porque o que acontece? Aí foi lá o processo na mão, quer dizer, na bunda, porque o Procurador-Geral da República, ele usou a bunda para depois arquivar o processo
do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, usou a bunda, sentou em cima de todas as denúncias, de todas as provas, e o Flávio Bolsonaro saiu numa boa, como se fosse vítima do crime que ele cometeu. É só fazer uma investigação do poder aquisitivo dele na época e o que ele adquiriu. E quanto que aumentou o patrimônio dele. Não é difícil fazer isso. Agora, isso precisa dos auditores os auditores, inclusive, da Receita Federal. Agora, é só fazer um levantamento de todos os bens dele e ver da onde é que caiu do céu o dinheiro para aumentar o patrimônio dele. Agora, vem dizer que as instituições Receita Federal, que tinha lá o pessoal que estava perseguindo ele. Agora, a Receita Federal, eles encontraram inconsistência. Agora, o que a BIM fez para desmoralizar o pessoal da Receita Federal? Inclusive foi sugestão sabe de quem? Deve ser do pai dele na reunião, porque o grupo teria discutido quais as medidas que poderiam ser adotadas para anular as investigações das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que teriam acontecido quando hoje o senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro. E uma das sugestões seria de desmoralizar e afastar os auditores da Receita Federal, que acessaram os dados fiscais do Flávio Bolsonaro e encontraram inconsistência. E tem outra, as informações contam em um material elaborado pela Polícia Federal em meio à quarta etapa dessa operação Última Milha, que investiga o uso da agência de inteligência pelo Bolsonaro, num esquema que foi conhecido como a BIM paralela. Agora, o Flávio Bolsonaro com aquela maior cara de pau, porque é muita cara de pau. O cara ainda aí gravar e pôr nas redes sociais que ele não tinha nenhuma irregularidade, insinuou que inclusive era vítima de uma força-tarefa da Receita Federal contra ele. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa, diz ele. E na época, olha, eu vou até ler praticamente o que o cara de pau diz. O cara é tão cara de pau que ele diz o seguinte, abre aspas, isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica na época, que diz respeito à questão de processuais e nada de mérito, e que foram reconhecidas pela justiça. E o processo acabou. Não é que o processo acabou, é que o Aras, o Procurador-Geral da República,
usou a bunda para acabar com o processo, porque ele sentou em cima de todas as provas e só liberou quando ele foi sair, que ele pegou e arquivou. Porque essa era a técnica. Porque acha que o Bolsonaro colocou o Aras como procurador-geral da República? Era para denunciar ele? Era para denunciar a família dele? Porque eles são todos bandidos. Inclusive o chefe, olha bem, o chefe do escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, o Cristiano Paes Leme Botelho, responsável pela elaboração do relatório que fundamentou a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro e, na época, deputado estadual, ele foi exonerado. Ele foi exonerado em dezembro de 2020. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele seria um dos alvos do monitoramento da ABIN paralela. Agora o Flávio Bolsonaro vem com aquela maior cara de pau. Porque é muita cara de pau. Ele sabe que a família dele só tem bandido e ele, inclusive, é um dos. Agora, o Botelho era apontado como um nome influente na Receita Federal, como ele estava lá mais de uma década na carreira, tendo sobrevivido, ele passou por vários governos. E na época da exoneração, fontes afirmam que ele havia pedido para deixar o cargo devido à pressão que sofria por advogados que eram advogados, sabe de quem? Do Flávio Bolsonaro. Agora, a conversa gravada, na qual se discutia anular as acusações contra o Flávio Bolsonaro, aconteceu em agosto de 2020, 4 meses antes da exoneração do Botelho. Agora, as mensagens interceptadas pela Polícia Federal, integrantes da ABIN paralela discutiam achar dívidas tributárias e ver as redes sociais, inclusive das mulheres dos auditores. Agora, o cara de pau vem dizer que ele é inocente. O cara ficou rico com dinheiro público, como o pai dele também, porque foi o pai dele que ensinou ele. Agora a família toda bandida, o pai é ladrão. Agora filho de ladrão é o quê? Agora, na ocasião, o tal de Ramage, Alexandre Ramage, que era delegado lá na Casa do Chapéu, ele teria dito que seria necessário a instauração de um procedimento administrativo contra os auditores da Receita Federal. Com o objetivo, qual era o objetivo? De anular as investigações. E tem outra, também de retirar auditores de seu respectivo cargo, como fizeram. Agora, os agentes da Polícia Federal identificaram o uso dessa tal de ABIN paralela,
que trabalhava a serviço do Bolsonaro, do genocida inelegível, tudo com ações clandestinas, classificadas como urgentes, contra 3 auditores da Receita Federal, isso em novembro de 2020. Mesmo após a divulgação do relatório da Polícia Federal, o cara de pau, senador Flávio Bolsonaro, continua negando as supostas interferências. É lógico, ele está no direito dele de fazer isso. Porque se você chegar na cadeia, em qualquer presídio do Brasil e talvez do mundo, você perguntar para todos aqueles que foram condenados, todos eles vão dizer que eles são inocentes. Pode fazer essa pesquisa. 90% vão dizer que são inocentes. Todo bandido é inocente. É só ir na cadeia e fazer uma pesquisa. Todos eles vão falar, eu não fiz nada, eu sou santinho. Tá vendo a minha auréola? Todos eles têm auréola. É como a do Flávio Bolsonaro. Agora, o cara de pau tem a petulância de achar que todo mundo no Brasil é idiota. Porque essa defesa que ele fez é chamar todo mundo de idiota, inclusive os jornalistas. Apesar que tem jornalista idiota, tem um monte que são bolsonaristas. É só você ligar na Globo News, vai ver lá. Um monte deles que defendiam e fizeram a campanha do Bolsonaro. Agora, tem alguns, tem lá até uma que tem o nome de porquinho não, de leitão, que agora ela deve estar arrependida de ter feito a campanha e de ter votado no Bolsonaro. Porque agora ela está vendo que a família toda é bandida. Bom, até que tem um pouco de consideração, achando já, caiu a ficha, que realmente a família é bandida que estava do lado errado. Bom, pelo menos, inclusive, reconheceu o erro. Mas a maior parte... Agora o cara de pau ainda diz que é inocente. E todo mundo tá vendo, a Polícia Federal, inclusive, tá vendo que esse Ramagem, que inclusive é pré-candidato na prefeitura do Rio de Janeiro, e apoiado por quem? Pelo ladrão Bolsonaro. Porque agora a gente pode dizer que o Bolsonaro é ladrão. Porque foi provado que ele é ladrão. E não é só ladrão. Além de roubar, contrabandeava. Essa é a família do Flávio Bolsonaro, que é senador. Inclusive, num depoimento do Bolsonaro, eles dizem que a Michele vai sair senador, o Carlos vai sair senador, agora o Flávio Bolsonaro e o Bananinha, todos eles vão ser senador para fazer uma lei para dar o golpe de Estado e derrubar o Lula. É isso que eles querem. Porque o Bolsonaro tem como objetivo dar o golpe de Estado. Agora, não dá para entender como uma pessoa dessa consegue dormir
Como é que um cara de pau desse dorme? Será que não tem consciência? O que eles têm na cabeça? É meleca? Porque é o fim da picada, a cara de pau deles todos. E tem outra. A BIM paralela não beneficiou só o Flávio Bolsonaro. Beneficiou também aquela outra lá, a tal de Renan, que vai ser candidata a vereadora lá em Camboriú, em Santa Catarina. É o fim da picada. Agora a família toda, sem exceção, quer dizer, tem uma exceção porque tem uma filha de 12 anos e a gente não pode generalizar. Mas nós vamos ver mais tarde. Espero que ela seja diferente, porque toda família de bandido sempre tem um que se salva. Porque atualmente, os maiores de idade, todos eles são bandidos nessa família. E tem outra. Juntou lá, tá com a família da Michele, que é outra família. Só tem bandido, tio. Parece que tem até um tio que ainda tá preso até hoje. Agora é o fim da picada. Mas o que eu achei cara de pau mesmo é o tal de senador Flávio Bolsonaro. E tem outra para esse Flávio Bolsonaro ouvir. Todos esses bolsonaristas que ajudaram a organizar aquele acampamento em frente aos quartéis e depois também financiaram e incitaram aqueles terroristas que fizeram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro, que o objetivo não era só o ato de terror e destruir o patrimônio público. Não era só isso. O objetivo maior era dar o golpe de Estado para instalar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Nós sabemos o que é. Nós sentimos na carne o que é a ditadura. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. O tal de genocida lá, inelegível, pode tirar o carrinho dele, porque o negócio é o seguinte: no Brasil nós não queremos mais ditadura fascista militar, porque nós sabemos aonde chega e o que eles fazem, o quanto eles torturam e matam. A gente já sabe disso, porque nós passamos por isso. Então, nós não queremos mais ditadura militar no Brasil. Ditadura militar nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles têm na cabeça de dar um golpe de Estado na nossa democracia. Olha bem o que aconteceu em 4 anos do genocida. O Brasil andou para trás mais de 50, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.